Olá pessoal! Bom, o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre esse bicho de 7 cabeças que é o tal do índice glicêmico, né? Eu percebo que isso é muito confuso na cabeça dos meus pacientes e das pessoas que eu ouço em geral falando na rua, quando alguém tenta dar uma de nutricionista, sempre fala sobre índice glicêmico e eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade enorme em entender sobre isso. E para eu começar a falar sobre índice glicêmico, eu tenho que falar sobre os macronutrientes e os micronutrientes, para que vocês possam entender um pouquinho melhor sobre isso. É legal entender assim, ó, sempre que forem formar um prato, fazer um prato para comer, tá no buffet, tá lá no buffet e vai escolher os alimentos. Os alimentos que você vai escolher, eles sempre vão ser classificados como ou proteínas, ou gorduras, ou carboidratos, né? Que são os hidratos de carbono. Isso é a forma que a gente chama de macronutriente. Quando se converter no estômago, né, se transformar no micronutriente, a proteína vai dar origem aos aminoácidos, a gordura vai dar origem aos lipídios e os carboidratos vão dar origem à glicose, o açúcar. E é exatamente sobre isso aqui que a gente vai falar para tentar entender um pouquinho melhor sobre o índice glicêmico. Bom, hoje está na moda falar assim, ó, carboidrato faz mal. Ah, eu vou fazer uma dieta, então eu vou parar de comer carboidrato, porque é isso que engorda. Isso é um grande erro, tá? Por quê? Porque a gente, quando fala assim que carboidrato faz mal, que carboidrato engorda, a gente está falando do carboidrato de uma maneira muito geral, muito ampla, sem levar em consideração que existem carboidratos diferentes, né? O carboidrato, ele basicamente é dividido em carboidrato simples e carboidrato complexo. O que difere um do outro? O carboidrato simples é aquele tipo de carboidrato que, ao ser ingerido, rapidamente ele se converte em açúcar, muito rapidamente, né? Eu gosto de falar assim para os meus pacientes entenderem, você come esse carboidrato, ele simplesmente se converte em açúcar rapidamente, né? É uma maneira fácil de entender. E esse outro aqui é o carboidrato que é complexo, ele demora para se converter em açúcar. Esse processo de conversão do carboidrato em açúcar é altamente complexo, ou seja, de um modo geral, eu posso usar um gráfico para mostrar assim, ó. Vamos fazer de conta que esse gráfico aqui é tempo versus glicose. Então, você comer um carboidrato simples, ele vai dar um aumento de açúcar, um aumento de glicose e vai cair logo. Quando você consome um carboidrato complexo, esse aumento na quantidade de glicose sanguínea é menor, mas é por mais tempo. Ó, tá vendo? Essa é a diferença entre o carboidrato bom e o carboidrato ruim. Esse é o carboidrato que você tem que tirar da tua alimentação, da tua dieta. Esse é o carboidrato vilão, tá? O complexo é o carboidrato que vai te dar a energia necessária para você realizar suas atividades durante o dia. Bom, mas os carboidratos, além de divididos em simples e complexo, ele também é classificado quanto ao índice glicêmico, né? Que é o que eu comentei que eu ia explicar aqui. O que quer dizer índice glicêmico? E o que quer dizer carga glicêmica? Que também está na moda falar hoje em outra classificação, que é a carga glicêmica. Bom, o índice glicêmico é a quantidade de açúcar que aquele carboidrato consegue gerar. A gente usa uma tabela de índice glicêmico que vai de 0 a 100, tá? E aqui a gente classifica todos os carboidratos, lembrando também que frutas são carboidratos. E fruta, que é uma coisa muito natural e muito saudável, faz com que as pessoas às vezes pensem que ela pode ser consumida a qualquer horário, em qualquer quantidade. Isso é um problema, né? Um dos problemas do diabetes pode ser pelo consumo de fruta em excesso e no momento errado. Então aqui, ó,
Quando eu vou escolher uma fruta, estou usando agora esse exemplo de carboidrato, fruta. Eu tenho que entender que tudo que passa de 50 na tabela do índice glicêmico, eu tenho que parar e analisar. Por exemplo, de 0 a 50, eu tenho aqui algumas frutas. Eu tenho a maçã, eu tenho a pera, eu tenho morango, eu tenho as berries, né? Que são goji berry, blueberry. Tudo isso aqui são frutas que eu posso consumir de uma maneira mais tranquila. Por quê? Porque eu sei que ao entrar no meu sangue, como o índice glicêmico, ou seja, o poder de conversão em açúcar é limitado, eu não vou ter problema, não vou ter um pico de açúcar no sangue. Agora, se eu escolher outra fruta aqui, por exemplo, a banana já é uma fruta que tem um índice glicêmico aumentado, é maior que 50. Eu posso comer assim, de qualquer jeito, em qualquer quantidade, em qualquer momento? Não, eu não posso. Eu tenho que cuidar e tenho que cuidar também a carga glicêmica, ou seja, quando eu peguei uma fruta, por exemplo, com um índice glicêmico de 70, que se eu não me engano agora a melancia, posso estar falando uma besteira, mas acho que a melancia é 70, eu teria que olhar a carga glicêmica. Por quê? Porque nem sempre o alimento com alto índice glicêmico tem alta carga glicêmica, e a carga glicêmica pode ser o que vai ser o divisor de águas aqui para eu saber se esse alimento eu posso consumir mais ou não. Por exemplo, a melancia, o açúcar da melancia, ele tem alto índice glicêmico. Mas a melancia tem pouca quantidade de açúcar, ou seja, pouca carga glicêmica. Vamos lá, esse é confuso. A melancia, ela tem pouco açúcar, por isso baixa carga glicêmica. Mas o açúcar que ela tem, ele se converte em muita glicose, né? Rapidamente, ou seja, alto índice glicêmico. Nesse caso aqui, a melancia ela passou de ser o vilão para ser um alimento bom de consumir, porque a carga glicêmica foi o que tornou ela um alimento que eu posso fazer um suco, por exemplo, né? Que eu posso comer de uma sobremesa. Agora, eu pego, já que eu falei de suco, eu pego a laranja. Suco de laranja é algo usado por muitas pessoas em dietas, achando que isso daqui é muito bom, porque é muito natural. Quando você faz um suco de laranja, você tem que sempre lembrar o seguinte: você não faz um suco de laranja com no mínimo 4 laranjas. Menos de 4 laranjas você não usa num suco. Você vai usar 4 a 5 laranjas. Aí você vai estar pegando a frutose, que é o nome que a gente dá para o açúcar da laranja, e vai estar colocando isso tudo num único copo. E vai tomar isso de guti-guti, né? Vai tomar isso numa questão de 10 minutos, um intervalo de tempo curto. Você vai estar levando o teu sangue a ter um pico de glicose, de frutose, absurdo, porque você acabou de consumir uma carga glicêmica muito grande, entendeu? Bom, eu muito me foquei em fruta, mas a gente tem que lembrar que carboidrato, obviamente, não é só fruta. A gente tem os carboidratos do nosso almoço. Quando eu vou buscar a classificação dos carboidratos, eu tenho que pensar assim, por exemplo, farinhas, farinha branca, o pão branco, o macarrão branco. Eu estou falando tudo de carboidrato de alto índice glicêmico, que são as massas. Arroz branco. Arroz branco é um arroz simples. Ou seja, lembra quando eu botei aqui simples e complexo? O arroz branco ele é simples e ele tem alto índice glicêmico, o arroz branco. Aí estou fazendo um regime, quero emagrecer e quero consumir carboidratos bons. Bom, então aí eu vou pegar tudo que tenha de 50 para baixo. Eu vou comer aipim, eu vou comer batata doce. Sempre lembrando, tá? Que isso aqui vai ser um carboidrato de baixo índice glicêmico se for cozido. Porque quando você assa no forno aipim e batata doce, acabou de transformar ele em um carboidrato de alto índice glicêmico. O que mais que eu posso comer aqui? Eu posso comer inhame,
eu posso comer a batatinha Yacon, eu posso comer arroz negro, eu posso comer lentilha, grão de bico, ervilha, são todos alimentos de baixo índice glicêmico, tá? Então assim, ó, existem tabelas que vão trazer o número, o índice glicêmico de cada alimento. Você pode pegar isso de forma muito simples no Google, joga no Google, acessa ali índice glicêmico dos carboidratos, das frutas, você vai ter acesso a isso e entenda que comer carboidrato não é um perigo, desde que você escolha o carboidrato correto, coma na quantidade correta e na hora correta. E quem é que vai determinar isso para você? Obviamente, um profissional da área, né? Um nutricionista. O objetivo desse vídeo era simplesmente trazer essa informação, porque eu percebo que muitas pessoas estão cometendo o grave erro de excluir o carboidrato da sua vida e depois está chegando aqui no meu consultório com a queixa mais comum, que é fadiga, né? Por quê? Porque sem glicose você não tem energia no corpo. Entenderam? Então vai lá, digita índice glicêmico, pega a tabelinha, cola na porta da geladeira e aprenda a escolher melhor o seu carboidrato.